Cuxi gerou também Nirode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nirode. E aí, pessoal, tudo bom? Então a gente vai continuar aqui a nossa série de vídeos, né? Falando sobre a Páscoa, mas como eu falei nos vídeos anteriores, a gente precisa contextualizar, voltar aí uns 4.500 anos, 4.000 anos no tempo e contextualizar esse período de Páscoa, tá bom? Então, hoje eu quero trazer para vocês a história do homem mais poderoso da Terra, né? O nome dele é Nirode. Essa história eu vou ler aqui para vocês a partir do capítulo 10 de Gênesis. Eu vou ler na versão King James atualizada, ok? Então quem quiser acompanhar, pega uma Bíblia, pega a sua versão da Bíblia aí. Vou dar uma lida aqui alguns versículos só para a gente começar a entender, começar a ler aqui um pouquinho dessa história, tá? E o que faz a diferença, né, do reino de Deus para o reino que a gente vive aqui da Terra, né, para esse reino aqui. É uma diferença aí de cultura muito grande. Mas a gente vai começar a explorar isso, como eu falei nos vídeos anteriores aí, vamos começar a explorar com mais detalhes, tá bom? Eu queria começar com a história desse rapaz aqui, o Nirode, né, o homem mais poderoso da Terra, tá? Vamos lá. Então aqui no capítulo 10 de Gênesis é relatada a origem dos povos. Então tem os Jafetitas, que são filhos de Noé, né? Após o dilúvio, a descendência de Noé, no caso Sem, Cã e Jafé. Então, o capítulo 10 aqui é relatada essa história aqui da origem dos povos, e começa com os Jafetitas, né? Que são os filhos de Jafé, os Camitas, os filhos de Cã, e os Semitas, os filhos de Sem. Tá legal? Então, vamos ler aqui a descendência de Cã, a partir do versículo 8 até o 10. Cuxi gerou também Nirode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nirode. No início do seu reino, abrangia a Babilônia. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Tá bom? Então, assim, a gente pode observar aqui que Cuxi, né, e especialmente esse filho de Cuxi, que é a descendência de Cuxi, na pessoa de Nirode, né, o homem mais poderoso da terra, ele habitava ali na Babilônia, né, nas terras da Babilônia. O reino dele abrangia ali, né, nas terras da Babilônia. Mas aí a gente vai lá para o capítulo 11 e vai ver a história da Torre da Babilônia. Ou seja, vamos fazer uma associação aqui com Nirode e a construção da Torre da Babilônia, tá? Então vamos lá. A partir do capítulo 11 de Gênesis. Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos da face da terra. Observe aí a autossuficiência do ser humano, né? Que a gente vai começar a falar desse lado aqui do homem, né? Querendo ser sempre autossuficiente e querendo ser como Deus. Eles se reúnem na Babilônia para a construção da Torre da Babilônia. E como a gente vê, Nirode, né, o homem mais poderoso da terra nesse momento, tinha até o ditado, né? Valente como Nirode. Então, assim, a gente vê aqui essa essência do ser humano em querer ser o poderoso e querer ser o construtor da sua própria vida, né? Construindo torres que alcancem os céus. O interessante que eu quero pegar aqui também um comentário aqui no livrinho
uma pesquisa do Antigo Testamento, e nesse livro aqui a gente tem esse seguinte comentário aqui, ó. Na Mesopotâmia antiga, os zigurates eram prédios que proviam uma maneira dos deuses descerem para a terra e vir para os seus templos. Isso provavelmente era o que o povo de Babel tinha em mente quando declararam: vamos construir para nós mesmos uma cidade e uma torre que alcance os céus. Tá bom? Então a Torre de Babel nada mais é a iniciativa humana de alcançar os céus, né? Construir uma torre, construir seus próprios argumentos, seus próprios prédios, construir sua própria vida baseada na sua própria força, na força do seu braço. Isso aqui a gente pode observar a atitude de Deus depois dessa tentativa do homem de ser autossuficiente, né? Então Deus declarou o Senhor no versículo 6. Vamos aqui para o versículo 5, né? O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi essa a maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra. E pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto o Senhor confundiu a língua de todo o povo, e assim desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Ok? Então é isso. Então, pelo vídeo de hoje é só. Eu queria deixar claro aqui essa autossuficiência do ser humano ilustrada nessa passagem no capítulo 10 e 11 da Bíblia, né? No capítulo 10 mostrando a descendência aí de Cã, e no capítulo 11 contando a história da Torre de Babel, né? Da Torre de Nirod, né? Nirod era o homem mais poderoso da terra e ele era o rei lá dos reinos. Entre os reinos dele estava a Babilônia, e mais tarde a gente vai ver que a Babilônia acabou levando o povo de Israel também cativo por um determinado período. Tá legal? Mas pelo vídeo de hoje é só. E aí amanhã eu quero falar um pouco sobre Abraão, né? E a gente vai ver aí o contraste, né? Vai ficar bem claro para a gente perceber aí o contraste entre Nirod, o homem mais poderoso da terra, querendo fazer com a sua própria força e tomando suas iniciativas para alcançar o céu, né? E enquanto Abraão é completamente diferente, apesar de ter passado por algumas situações que a gente pode ver amanhã ou nos vídeos, nos próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é só, tá legal? Se vocês estão gostando aí, dê um like, compartilhe com seus amigos, né? Com seus parentes, tá legal? E vamos lá, vamos continuar fazendo esses vídeos aí para trazer essa visão espiritual, né? Essa visão de como o reino de Deus funciona, como funciona realmente o reino de Deus, que é de cabeça para baixo, tá bom? É um outro sistema que não tem nada a ver com as coisas desse mundo, tá? Então vamos construir essa base sólida, esses fundamentos sólidos, tá legal? Pois um abraço e fique com Deus. Até mais.